Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Sou o professor Alessandro, professor de língua portuguesa, literatura e redação para o Enem e para concurso público, né? Você que ainda não me conhece. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de preparar esse vídeo para você. Mais um vídeo especificamente, né, para falar da banca, da prova de língua portuguesa da banca Consulpan, né, do Instituto Consulpan, ok? Que realizará logo a prova do concurso público de Moju, né? E também tem outros concursos públicos aí que a banca ela ganha muita licitação, né, nas prefeituras. E eu agradeço a você que está deixando aqui o seu comentário, né, dizendo, professor, eu vou fazer a prova dessa banca recentemente, próximo mês, daqui a um mês. Então, gente do Ceará, gente de outros estados do Brasil estão prestigiando. Então, graças a Deus, é isso. A intenção era que você conhecesse essa banca aí, que ela é recente, tá, gente? Ela, pelo menos na questão de prefeituras, ela tem ganhado bastante licitações e eu fiz esse vídeo justamente para ajudar você. Então, o que é que você vai ter hoje, tá? Nesse caso, eu vou abordar a parte 1 dos assuntos que são corriqueiros, dos assuntos que essa banca mais costuma cobrar, tá? Então, esse vídeo serve para você que vai fazer a prova do nível médio e vai fazer a prova para nível superior, seja para Moju, seja para outro município de outro estado. Então, se a banca é Instituto Consulpan, então esse vídeo vai lhe ajudar, tá, gente? Olha, eu quero pedir para você, gente, olha só. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, tá? Então, por exemplo, tem vídeo aí que tem quase 6.000 visualizações. Então eu peço para você, inscreva-se aí, Deixa aí o seu like, o seu comentário, tá? Se você não souber se inscrever, peça para alguém, inscreva-se aí. Por quê? Isso aí eu vou entender que você está gostando do meu conteúdo e eu vou, claro, na medida do possível, estar preparando mais conteúdos específicos para lhe ajudar. Então veja bem, você vai fazer a prova de Moju, mas a banca Consulpan, ela ganhou a licitação, por exemplo, com o concurso do TCM. Também já estou preparando material e aulas para lhe ajudar você. Então, uma vez que você se inscreveu no meu canal, toda vez que eu postar aula, você vai receber lá um aviso, aula do professor Alessandro no YouTube, vai estar lá, Consulpan e tudo mais, ok? Então, quero desde já mais uma vez agradecer a você que já está inscrito, tá? Agradecer mais uma vez ao Papai do Céu e dizer, aproveite mais essa videoaula aqui, mais esse vídeo que eu lhe ajudei, que eu preparei para lhe ajudar nessa aprovação aí, especificamente na questão da prova de língua portuguesa, tá bom, gente? Então, desde já, que você aproveite do início ao fim, mais esse vídeo que eu preparei com todo Sendo carinho. assim, vamos para a aula, tá? Só frisar aqui, tá, gente? Não avança o vídeo, não vou explicar mais nada aqui, certo? Só frisar aqui, deixar aqui os links do meu canal, certo? Para você. Deixar aqui, meu canal no YouTube tá aqui, você que tá assistindo, reforçar aqui para você que venha se inscrever. Aqui eu estou no Instagram também, para você lá me seguir, que de vez em quando eu estarei postando coisas lá para lhe ajudar, tá? Português, redação, tanto faz. Gente, aqui está meu Pix, chave celular. Professor, para que isso? Assim, para você que quiser ser um patrocinador do meu canal, que você puder doar valores entre 2 a 10 reais. Então, você pode estar fazendo doações, ajudando. Professor, para que isso? Isso aqui é para ajudar na aquisição de equipamentos. Não precisa mandar mais do que isso aqui. Não é obrigado, tá, gente? Eu poderia pegar essa aula, como outros que eu estarei preparando, e colocar um cadeado e cobrar. Mas não, deixando aí. Você puder, então entre 2 e 10 reais, aí você faz o Pix, coloca lá na descrição, patrocínio do canal Professor Alessandro YouTube, tá, gente? Que aí, por exemplo, o equipamento que eu uso, graças a Deus, são os melhores. Para proporcionar uma aula com uma qualidade ótima para você, entendeu? Então, se você puder, me ajude aí, como eu falei, fazendo aí um Pix nesses valores, certo? Então, garanto que isso aqui não cobre nem a tarifa aí do seu cartão, né? Isso da sua conta. Ok, gente? Professor, eu não tenho, não posso. Então, meu irmão, como eu falei, inscreva-se no meu canal aí, deixa o seu like e compartilhe, certo? Como eu falei, reitero, não é obrigado, só para você que pode, evidentemente, tá, fazer essa aí a doação. Então, vamos para essa primeira questão aqui. Você pode pensar, será que é fake news? O professor falou questões recentes? Claro que não. Vamos começar logo com essa aqui de 2018. Então, assuntos que mais caem, parte 1, nós vamos ter a parte 2, ok?
Deixa eu só voltar aqui para ver tudo beleza. Então, assunto com certeza que vai cair na sua prova, que essa banca sempre gosta de cobrar tá? Questão de concordância nominal, verbal, regência e principalmente aqui este assunto chamado de crase, tá? É certeza que você vai se deparar por essa prova aí, por esse conteúdo na sua prova de nível médio ou de nível superior. Gente, então vamos lá. Questão 8 diz assim: o sinal indicativo de crase está corretamente empregado somente no item. Tá, vamos ver. Alternativa A. Um costume se estabelece pouco a pouco pela repetição dos mesmos atos ou por tradição. Então, aqui a gente já sabe que a frase, que a crase está incorreta. Por quê, professor? Porque, de acordo com a norma culta da língua portuguesa, não se deve utilizar crase entre palavras repetidas. Grava isso aí. Lembra disso aí, tá? Então, frente a frente, por exemplo, que normalmente no dia a dia, que esses erros são cometidos pelas pessoas, certo? Então, apareceu qualquer uma expressão lá na sua prova, frente a frente, dia a dia, que normalmente as pessoas colocam crase pouco a pouco, lembra disso. Norma culta diz, tá? Entre palavras repetidas não se coloca crase, portanto, essa alternativa está incorreta, ok? B. A sociedade não pode prescindir de uma reflexão voltada à ética e à igualdade. Deixa essa alternativa bem aqui, que eu vou te falar uma outra maneira de você tirar dúvida sobre esse assunto crase, tá? Mas, a princípio, pelo que a gente observa aqui, ela é a alternativa correta. Vamos lá para C. Alternativa C. Costumes não se referem a valores de certo e errado, mas a comportamentos. Ponto. Professor, aqui eu fiquei com dúvida, mas questão de marcar, tu não vai ficar pensando muito, cabeção. Tu vai logo, por exemplo, aqui, ó. Opa, aqui eu já sei que está errada essa alternativa. Por quê? Porque, de acordo com a norma culta, não se deve colocar crase antes de palavras do gênero masculino. Então, nesse caso aqui, ó, mas há comportamentos, tá? Com exceção, gente, ó, exceção. Antes dos pronomes, aqui, ó, aquele, aquilo, tá? Aí você vai colocar a crase. Mas nesse caso aqui, ou em outra situação bem mais corriqueira, quando a gente quer dizer a moda, né? Então, por exemplo, aqui o professor Alessandro explicou vamos dizer assim, Einstein, vamos dizer, oxe, eu expliquei também que aí a moda de haste, por exemplo, a maneira de haste, vamos dizer assim. Aí, nesses casos, se coloca crase antes de palavras do gênero masculino. São essas exceções aí, tá? Mas aqui, ó, não tem como. Então, palavra está palavra do gênero masculino, substantivo do gênero masculino, portanto, não se coloca crase antes. Por quê, professor? Porque nesse caso aí, nós só temos o a preposição e não tem como ter o a artigo feminino, que é a fusão chamada, tá, desse acento grave, chamada de crase, ok, gente? Então, a alternativa C está fora. D. A postura ética deve guiar o servidor público em suas respostas a crises sociais. Aqui, ó, tá? Voltando aqui na alternativa C. Então, aqui nesse caso, ó, valores é o mesmo princípio aqui, tá? De erro da palavra comportamento, ou seja, não se coloca crase antes de palavras do gênero masculino, a não ser nessas situações que eu falei aqui, certo? Aqui, talvez você já ia ter um pouquinho de dúvida, mas deixa eu tirar a sua dúvida, tá? A norma culta, às vezes, a regra está lá e ela complica, não tem como você lembrar na hora. Mas vamos lá, presta atenção nessa dica aqui, ó. Qual é o A que nós temos aqui? Aqui seria craseado se tivesse ó, o A, preposição, e o A, artigo feminino, as artigo feminino. Tem aqui? Aí você vai dizer, claro que não, professor. Porque se você ler aqui o enunciado, você vai perceber
que nesse caso só tem a preposição que significa para. Ó. Olha aí, ó. A postura ética deve guiar o servidor público em suas respostas para crises sociais. Beleza? Então, só tem a preposição, portanto, não tem por que ter essa crase aqui. Ó. Agora, se fosse, por exemplo, o professor deu as respostas para as pessoas, olha, presta atenção aí, ó, tá? Aí sim, olha, eu tenho a preposição e o a artigo feminino no plural, que aí a crase seria obrigatória. Veja que não é esse caso aqui, não, ó, tá? Troca o a pelo para aqui. Faz que nem eu fiz, que você vai tirar essa dúvida e você vai conseguir acertar esse tipo de questão sobre o assunto crase. Portanto, né, o gabarito da questão é a alternativa B. Porque nesse caso, olha só aqui, ó, voltada para a ética e voltada para a igualdade. Percebeu porque eu troquei aqui, ó, esse a craseado pelo para, gente? Por que, professor Alessandro, o senhor faz isso? Porque o para, ele tem o valor do a preposição, ele significa isso aqui, ó. Uma coisa simples que você tem que levar para sua prova, porque eu te garanto que é melhor de você, meu Deus, qual é essa regra aqui de classe? Não, entenda a expressão aqui, ó, tá? Então, uma reflexão aí voltada. Então, a expressão voltada, ela exige uma preposição, e no caso, a palavra ética é a palavra igualdade. Nesse caso aqui, nós temos duas palavras do gênero feminino. A pessoa tem lembrado de todas essas regras na hora. Então, faz isso que eu falei, ó. Então, voltada para a ética e voltada para a igualdade. Então, quando permite que apareça aqui, ó, significa que nós temos a situação a preposição mais a artigo feminino que forma aí a classe. Então, alternativa correta, alternativa B. Mais uma questão aqui, agora para nível superior, foi aplicada em uma prova em 2018, do assunto que sempre cai, gente, qualquer concurso público. Instituto Consulpan não é diferente. Você pode pegar mais 10 provas dessa banca e você vai ver lá esse conteúdo aqui. Às vezes eles gostam de misturar as orações subordinadas adverbiais, que são aqui, ó, que nós temos aqui, que são 9. Perdão, só tomar uma água aqui. Então, são 9. Eu tenho outra videoaula que eu coloquei um material lá, entendeu? Eu coloquei aqui esses conceitos, essas teorias para ajudar você, tá, gente? Dá uma revisada nesse conteúdo, vai fazer a prova do nível médio, do nível superior, dá uma revisada, tá? Ah, professor, mas foi numa prova do nível superior. Ei, mas isso cai também no nível médio, não tem escapatória, tá, gente? Então, ou eles misturam orações subordinadas adverbiais, que são 9, com as orações coordenadas, que são 5. Tem muita gente que está assistindo uma aula minha que eu recuperei, que eu explico de maneira assim bem didática isso aqui. Se você não assistiu, assista, tá? E tem uma aula aqui que eu coloquei no YouTube, aqui desse concurso de Moju, que você vai ver aí. Certo, gente? Então, olha só. A conjunção presente na frase a sociedade é desigual porque a partilha do poder econômico gera diferenças históricas definidas pela divisão social do trabalho e da propriedade, estabelece entre as orações que ligam uma relação semântica de. Vamos lá, primeiro traduzindo isso aqui, que talvez possa parecer estranho para você. Apareceu isso na tua prova? O que é que a banca quer? Simplesmente o conectivo, tá? Aí veja só aqui, ó, a conjunção, ela não diz, né, qual é, ela não destaca. Aí é você que vai ter que se virar, tá? Então, relação semântica significa sentido, significa significado, que é uma parte da língua portuguesa que a gente chama de semântica. É o ramo da língua portuguesa que estuda o sentido, né? Então, a gente estuda sinônimo, antônimo, parônimo, um monte de coisa, certo? Então, esse tipo de questão aqui, ó, você vai dizer qual é o sentido que a conjunção expressa. Aí vamos lá na oração aqui. Qual é a conjunção que nós temos? Está aqui, ó. A propósito, a banca, vez ou outra, ela gosta de questões que envolvem o uso dos porquês, viu, gente? Fica atento nisso aí. Então, nesse caso, o porquê
ele expressa o quê? Ó? Alternativa A, finalidade? Não. Lembra, finalidade é o para. Tá? O professor Alessandro está explicando o assunto de maneira didática para ajudar na sua aprovação. Ou seja, qual é o propósito, qual é o fim, qual é a finalidade? Ser aprovado. Por que não faz isso? Tá? Claro que a gente tem outros conectivos, mas normalmente as bancas colocam para, certo? Já tem um a fim de que, ok? Estabelece uma relação semântica de B, causalidade, tá? Então aqui nós temos o gabarito da questão. Por quê? O porquê nas orações coordenadas ele expressa a relação semântica de explicação, ok? Anote isso aí. Mas nas orações subordinadas, o porquê, o mesmo porquê junto e sem acento, ele vai expressar o quê? Uma causa, tá? Por que o professor Alessandro está explicando o conteúdo? O professor Alessandro está explicando o conteúdo porque os alunos pediram reforço, pediram mais aulas. Então, eu tenho uma relação de causa e efeito, causa e consequência. Então, é justamente o que nós temos aqui, ó. A sociedade é desigual. Por que a sociedade é desigual? Tá? Então, aqui eu tenho aqui, ó, eu tenho o efeito, é isso? É só lembrar da terceira lei de Newton. Claro, não precisa de tudo isso, não. Estou brincando, tá? Toda ação tem uma reação, né? Mas é o princípio da causalidade. Toda causa, né, tem uma consequência. Então, a sociedade é desigual, consequência. Por quê? Por que a sociedade é desigual? Está aqui a causa. Porque a partilha do poder econômico gera diferenças históricas definidas pela divisão social do trabalho e da propriedade. Então, está aqui a causa. Por isso que a sociedade é desigual. Por que não a alternativa C, professor Alessandro? Porque o porquê junto e sem acento não expressa a relação semântica de condicionalidade. Normalmente, quem é que aparece? O SE. Que às vezes, tá? Vou deixar para comentar isso numa próxima aula, às vezes a banca gosta de colocar questões com esse SE aqui, ó, para expressar condicionalidade ou índice de determinação de sujeito, indeterminação de sujeito, partícula passivadora, mas isso é um assunto de uma outra aula, tá, gente? Então aqui está fora. E por que também não expressa a relação semântica de proporcionalidade? Porque a gente não tem proporção aqui, tá? Então, à medida que o professor explicava, o aluno entendia. Não existe isso aí, certo? Então, deu para entender? Ah, então, mais um assunto aí para você revisar, ficar atento, viu? Que com certeza vai cair na sua prova, tá, gente? Questão 8, mais uma questão de crase aqui. Eu fiz questão para a gente treinar essa aqui para você exercitar. O sinal indicativo de crase está corretamente empregado em todas as suas ocorrências, somente no item. Tá? Ó, veja como o padrão aí ó, muda o nível, muda o ano, mas o padrão é parecido, tá? De questões dessa banca, do Instituto Consulpan. Alternativa A. Aqui de cara você já viu. Ó, muito cuidado na leitura, na interpretação do enunciado. A organização social, decorrente dos arranjos econômicos e étnicos políticos, tem se mostrado perversa a países do Ocidente pobre. Aí você vai dizer, professor, eu ficaria com dúvida aqui. Mas aqui eu não tenho mais dúvida porque o senhor me lembrou que antes de palavras do gênero masculino, como nesse caso aí, não se coloca crase. Beleza. E aqui você só tem um artigo feminino que acompanha aqui o substantivo. Então, aqui está fora. Nós não temos aqui a ocorrência correta de crase. Ok? Alternativa B. O controle das forças de transformação social ilude aqueles que se aventuram à tarefa vã de manter os valores e costumes imutáveis. Então, vamos lá. Professor, eu nunca vi na língua portuguesa, tá, esse tipo de construção, mas tem. Então, por exemplo, quando eu digo assim, ó, eu me referi àquilo, aí a língua portuguesa permite esse tipo de construção, viu, gente? Isso aqui não é estranho, não, tá? Não vão estranhar, não. Eu me referi àquele livro, por exemplo.
Pode, tá? Mas vamos ver aqui, ó. O controle das forças de transformação social ilude. Ilude quem? Quem ilude, ilude alguém. Então, nesse caso aqui, nós não temos, tá? Antes uma preposição. Nós só temos o pronome demonstrativo aí, certo? Então, só temos o A do pronome demonstrativo. Então, não tem por que ter crase aqui, ok? Aqueles que se aventuram na tarefa vão. Nesse caso aqui, ó, aqueles que se aventuram na tarefa vão. A crase aí está ok. Como é que eu sei disso? Olha, viram que na outra questão eu troquei pelo para a? Isso aqui é dica, meu querido. Para você responder prova aqui, no máximo você vai ter 3 minutos. Ó. Assim, ó, veja se dá para você substituir, como nesse caso aí, ó, essa expressão aqui, ó, por essa que eu tenho aqui, ó, uma contração da preposição em mais a preposição a, ou mais o artigo, perdão, artigo feminino a. Aí você vai dizer, ah, professor, da EMA. Claro que não, meu querido. Na língua portuguesa é a contração em mais a que dá nada. Aqui está ok a crase, só que aqui não. Então, essa aqui está incorreta. Alternativa C. Eita, olha só. Olha essa expressão que aparece, que dá uma dúvida nos falantes, nos escritores da língua portuguesa. Tanto que a norma culta ela não trata muito sobre essa situação aí, ó. Tá? Então, o que acontece aí, ó? Frente à grande batalha pela igualdade social, o indivíduo se vê subjugado pelas forças históricas que o levam à falta de esperança. Tá? Vamos olhar aqui a alternativa D, ok? Eu estou me comportando aqui como se estivesse numa prova. Tá bom, gente? Alternativa D. A mudança social está inevitavelmente condicionada a relações. Pronto, ó. Eita, professor, eu já ganhei tempo. Eu não preciso lembrar de todas as regras, porque eu lembrei que nesse caso aqui, nós só temos o A, nesse caso aqui, tá, gente? Nós só temos o A preposição, nós não temos o A artigo feminino aqui. Corretíssimo. Aí continua. De poder que dificilmente se prestam a análises historicamente neutras. Mesmo princípio, mesma situação, portanto, nesse caso aí, deixa eu só voltar para cá, ok? Então, nesse caso aí, também não tem por que colocar a crase. Sendo assim, ó, só sobrou a alternativa C como alternativa correta. Então, a dúvida poderia ser nesse frente aqui, ó. Então, mas nesse caso, aí a crase ela deve ser inserida, ok? Então, frente da grande batalha. Então, nesse caso, eu falei isso aí, ó. Nesse caso, frente da, ou seja, de mais A. Ok, gente? Espero que isso esteja ajudando você. Ó. Veja que eu estou falando pouco em regras da língua portuguesa. Eu estou me explicando você como se eu estivesse fazendo a prova, ok? Para você fazer esse tipo de raciocínio no dia, que eu te garanto que ele vai dar certo. Bom, imagina você gravar tantas regras da língua portuguesa. Não tem como, meu filho. Próxima questão. Aí você, sim, recente, tá aqui, ó. Gente, prova aplicada no ano passado da banca. Eu digitei porque as provas que eu consegui, tá, gente, eram de candidatos que fizeram a prova, ok? E eu tive que digitar porque elas não estavam visíveis. Mas veja assim, muito bem visíveis, ok? Mas veja só, é exatamente o comando que estava lá. Evidente que aqui vai até a alternativa E, tá? Que na sua até a alternativa D, ok? Mas eu quero deixar bem claro que é do Instituto Consulpan, tá, gente? Tá o carimbo, tudo. Então, são provas. Inclusive, eu entrei no site, fui lá atrás para ver se realmente era e batia, tá? Com a prova que foi aplicada, ok? Então, olha só. Olha esse tipo de questão aqui, perdão, que foi aplicada aqui para o cargo de procurador, né? Nível superior. Assinale a opção em que os elos coesivos, né? Questão de coesão, isso aí, que é a questão dos conectivos propostos para a reescrita do texto a seguir preservam a correção gramatical. Ó. Tem que prestar atenção na correção gramatical. Tem que prestar atenção na coesão textual, que é isso, professor, é a conexão entre as partes do texto. Esses conectivos, eles fazem isso.
e a coerência, ou seja, a relação semântica, a harmonia de sentido em a coerência e os sentidos do trecho. Então vamos lá. Aí tem que interpretar isso aqui que estava no texto que a banca colocou. Ó. Mas por aqui dá para a gente fazer a leitura e a interpretação e chegar a uma alternativa correta. Envelheço agora com frontalidade. Aí aqui é para colocar um desses conectivos aí, ó. Tá vendo? A vida mede-se por intensidade e nunca por extensão. Vazios vão tantos por aí, longos no tempo. Olha, esse tipo, gente, de questão aqui, ela é difícil porque você tem que perceber, ó, qual é a relação de sentido entre as duas orações. Tá? Aí olha só aqui, ó, envelheço com frontalidade. Vamos ver. Cabe o pois aqui? É uma relação de explicação? Envelheço agora com frontalidade, pois a vida mede-se por intensidade e nunca por extensão. Ó, cabe o pois? Cabe, professor, porque aqui nós temos uma explicação. Tá, gente? Olha só a questão boa. Questão do Instituto Consuplan aqui, ó, mais recente, já mudou um pouquinho. Ficou um pouquinho mais complexa, mas não tem nada de complexo para você, porque eu estou lhe auxiliando, lhe ajudando. Gente, não deixa de se inscrever no meu canal, tá bom? De fazer comentário aí, de curtir, de compartilhar, ok? Então, como vocês aí pediram, tá aqui ó, a aula para vocês aí, para ajudar vocês aí nessa sua aprovação. Depender de mim, questão de língua portuguesa, tá aí, ó, tá bom? É muito importante a gente entender o padrão, como são as questões de qualquer banca. Não tem jeito, você tem que estudar. Tá? Graças a Deus foi assim que eu fiz quando eu fui fazer prova de concurso. Então eu estudei o conteúdo. Mas, poxa, eu tenho que ver que tipo de conteúdo sempre aparece nas provas da banca. Então é isso que eu estou fazendo contigo. Então esse assunto aí você vai ver lá no dia, você vai lembrar de mim, dizer, rapaz, que professor é filha da mãe. Mas não é. Simplesmente é porque todas as questões, a banca ela vai colocar lá 10 questões. Então tem assuntos que tem que cair, cara. São os assuntos, tá? Que quando eles abordam, não tem como não abordar, entendeu? Então, para mim, como educador, como professor, tem como eu visualizar aquilo que eles vão cobrar de vocês. Tá ok, ó? Agora vamos ver aqui, ó. Intensidade nunca por extensão. Vazios vão tantos por aí, longos no tempo. Aí, opa, peraí. Presta atenção bem aqui nessa palavra aqui, ó. A vida mede por intensidade, não é isso? Isso dá a ideia de muito ou pouco. Aí você vai dizer, professor, acho que é muito. E essa palavra bem aqui, vazio, né, gente? É muito, é pouco, você vai dizer, poxa, professor, é pouco. Ou seja, então, olha só, entre essas duas orações, a gente tem relação de explicação. Agora, entre essas duas orações, nós temos aqui a relação de quê? Ó? De oposição, de quebra de expectativa lógica, de concessão. Então, vamos lá. Ó. Já que cabe aqui? Claro que não, porque já que expressa a relação de causa. Já que o professor Alessandro estava explicando o assunto, eu fui assistir ao vídeo dele. Causa e consequência. B. Dá para colocar o já que? Envelheço agora com frontalidade, já que a vida mede-se por intensidade e nunca por extensão, não é isso? Opa, professor, acho que não cabe aí o já que, não é isso? Beleza, então tá fora. Cabe o embora, nesse caso? Cabe, né? Então, a vida mede-se por intensidade e nunca por extensão, embora vazios vão tantos por aí, longos no tempo. Não é ainda B. C, tá? Vamos ver aqui, ó. Envelheço agora com frontalidade, não que, eita, nem te bate. Não cabe de jeito nenhum. Beleza, tá fora também. Cabe a alternativa D. Aí vamos ver, opa. Envelheço agora com frontalidade, pois a vida mede-se por intensidade e nunca por extensão, embora vazios vão tantos por aí, longos no tempo. Perfeito, olha. Então, a alternativa que se encaixa aí, ó, em que tem os dois conectivos, as duas conjunções, que mantém a correção gramatical, olha aí, ó, que mantém a coesão, a coerência e o sentido no trecho, está aqui, é a alternativa D. Não pode jamais ser a alternativa E por causa do não que e por causa do já que, viu?
Questão do Instituto Consulpan, questão recente aí, desse assunto que sempre, tá? Então, se tem alguma prova que não tem, mas como eu falei, é pouca prova, mas a maioria das provas dessa banca você encontra esse conteúdo aí, tá, gente? Questão 7, mais uma prova recente. Então, eu coloquei exatamente o número aqui das questões. Se você tiver dúvida, quiser pesquisar realmente, se você conseguir encontrar aí as provas, para você ver lá realmente se o professor está contando com a verdade, né? Se você quiser duvidar, tá? Mas eu deixo aí à sua disposição, tá, gente? Então, foi aplicada aí com o cargo de procurador fiscal da Bahia em 2021, certo? Outro assunto que a banca gosta, que cai, gente. Domínio da estrutura morfossintática do período. Eu tinha umas 5 aulas sobre esse assunto no meu tio canal, só que eu não consegui recuperar. Eu estou preparando outras para você. Eu estou preparando mais aulas aqui para lhe ajudar também, viu? Mas vamos lá. Enquanto não tem, reforça aqui que você já viu em outras questões aí das minhas outras aulas esse assunto. A banca gosta. E é aquele conteúdo que tem que vir na prova, não tem jeito. O enunciado, vida pregressa, a vírgula, segundo romance de Joaquim Nogueira, vírgula, lançado há pouco, utiliza esse padrão. Aí, o trecho sublinhado, isso aqui, professor, essa questão é muito fácil. Para quem estuda, é um aposto? Então, vamos logo marcar aqui, a alternativa correta. É um aposto. Por quê, professor? Porque o aposto é um termo acessório da oração que ele serve para explicar aqui. Eu estou resumindo, tá, gente? Que tem tipo de aposto, mas eu estou colocando aqui, ó. Ele serve para explicar um termo anterior. Por que o nome aposto? Ó? Porque eu posso ler isso aqui, ó. Olha só. Vida pregressa utiliza esse padrão. Ou seja, ó, eu posso ler sem nenhum problema aqui, ó. Vida pregressa utiliza esse padrão. Essa informação aqui, ou essas informações que estão aqui, vejo que elas não fazem falta, por isso que nós chamamos de termo acessório, tá? Não vão comprometer o sentido da oração. Professor, mas por que o autor colocou? Porque ele quer explicar um termo anterior. Por isso que o nome é aposto, ok, gente? Vai explicar um termo anterior. Então, nesse caso aí, lembra disso. Por isso que é um termo acessório, é um termo descartável, certo? Aqui, ó, ok? É um aposto. B, por que não é um vocativo? Porque o vocativo ele não é nem um termo essencial, ele não é nem um termo integrante, ele não é nem um termo acessório. O professor Alessandro o chama de termo especial, tá, gente? Porque o vocativo é quando eu chamo. Eu estou lá na sala de aula dando aula para você e você está em silêncio, eu digo lá o teu nome, por exemplo, Fábio! Aqui, ó. Silêncio. Tá vendo aí, ó? O vocativo, o quê? É o termo especial que serve para convocar alguém, ó. Tá aí, ó. Certo? Então, nesse caso aí, não é isso que está acontecendo. C, um objeto direto de jeito nenhum, porque o objeto direto, tá, é o complemento do verbo transitivo direto. Não é o que acontece. E muito menos um sujeito elíptico, né, que a gente chama de oculto ou desinencial. E eu, nas minhas aulas de português, quando eu brinco com meus alunos, eu digo, olha, não vai cair isso numa prova de concurso, né? Eu digo sujeito fantasma, né? Só para brincar um pouquinho com a língua portuguesa, tá, gente? Então, brincar, né? Não sei se isso tem humor, ok? Então, vamos aqui. Mais um assunto que a banca gosta de cobrar, que pode cair na sua prova, tá? Como eu falei, ó, a função do C, né? Do SE e a função do Q. Isso aqui, de vez ou outra, a gente encontra. É importante você dar uma revisada nesse conteúdo, tá? Tem um assunto aqui que eu já preparei o material, que eu vou preparar uma aula para lhe ajudar também, tá? Principalmente pela quantidade de questões que vem cobrando esses assuntos, tá, gente? Mas aqui eu já vou te dar uma ideia, porque se vier questão parecida com essa, aí você vai conseguir responder, ó. Mais uma prova recente, tá aqui, ó, 2021. Tá? Eu peguei só os cargos aqui
de nível superior, nível médio, né? Para você treinar, porque é o padrão. Vamos lá, vamos dizer assim, professor, será que a prova vinha assim, difícil, como fácil? Como quem diz, gente, banca pequena, questão de português, a maioria é questão fácil, tá, gente? Se você estudar, você tá vendo, ó, se você estudar, você consegue responder sem nenhum problema dessa banca de estudo consultando. Quando a banca, normalmente, ela quer fazer uma questão difícil, como aquela que eu coloquei anteriormente, normalmente dá problema de interpretação e às vezes até anula a questão, né? Então, já falei em outro vídeo que essa questão, a prova de português dessa banca não é tão complexa, não é complexa, na verdade, né? Estudou o conteúdo, você consegue, tá? E tem alguma vez ou outra, tem alguma questão confusa, né, do enunciado, e tem questões que anulam. Em questões que anulam, tem sim dessa banca, tá? Mas eu torço para que a sua prova seja uma prova bacana, interessante, tá? Que aquilo que você estudou, vá lá, vai cair e você vai conseguir responder. Então, vamos lá? Assinale a opção que apresenta a função do item sublinhado. Aí, muito cuidado aqui, ó. Gente, lê o enunciado, pelo amor de Deus, ó. Do item sublinhado. Além disso, em momento nenhum penetra-se no interior de qualquer personagem. Professor, quem é que está sublinhado? É o SE, ok? Percebeu aí? Professor, não é o penetra-se. Exatamente, é o SE. Então, meu querido, olha só, vamos para cá. Ó. Baixa o olho aí. Ó. Esse aqui não é. Esse aqui não é. Acabou. Só sobraram duas. Percebeu aí? Veja que eu não estou utilizando regras, tá, gente? Eu estou fazendo, mostrando para você, tá? Isso que você pode fazer muito bem na prova. Eu já estou eliminando as corretas, porque ó, tá aqui é o item. Qual é o item? É só o SE. Aí você estudou? Não. Para ser sujeito, tinha que ter todo o elemento aí, não é isso? Correto? Tá? Porque isso aqui não é sujeito nesse caso. Então, não é sujeito oculto e muito menos sujeito indeterminado, porque o SE sozinho não tem como nunca, jamais ter essa função nesses casos aqui, viu? Nesses casos. A não ser que ele seja como um pronome oblíquo, e aí ele, em alguma situação, ele vier exercendo aí, vamos dizer assim, a ação do verbo, que aí ele vai ser sujeito, por exemplo, mas oculto, indeterminado, não. Tá? Então, o que sobrou? Alternativa A e alternativa B. O que é partícula apassivadora? Simplesmente é quando o SE, tá? Ele está numa oração em que o verbo está na voz passiva. É esse assunto que eu preparei o material em uma aula que eu estarei explicando aqui, ó. Então, nesse caso, quando é que nós vamos ter a voz passiva, tá? Eu vou colocar um exemplo aqui, ó. Entregaram entregaram-se as camisas do Brasil, por exemplo. Vou colocar só até camisas. Pronto. Olha aí, ó, tá? Eu poderia escrever também, ó, as camisas, ok? Foram entregues, certo? Então, o que acontece nesse caso aí, ó? Nós temos aqui, ó, entregaram-se as camisas, ou seja, nesse caso, nessa oração, nós temos que o verbo está na voz passiva. Então, quando o verbo está na voz passiva, esse SE nós chamamos de partícula apassivadora. É o que acontece aqui. Aí você vai dizer, professor, não é não. É exatamente. Tá? Não é isso. Então, qual é a função desse item do SE aqui nessa passagem aí? A alternativa B é a alternativa correta. Então, nesse caso, nós temos o SE funcionando como índice de indeterminação de sujeito, que são os dois casos que nós temos na língua portuguesa, né? Quando o verbo está na terceira pessoa do singular, não é isso? E mais a partícula SE, que você não consegue de jeito nenhum encontrar quem é o sujeito da oração. Beleza? Então, muita atenção nesse conteúdo aqui, tá? Espero que você tenha entendido. E vamos para mais uma questão. Oh, meu Deus, questão de sintaxe, né, gente? Estrutura sintática, domínio da estrutura morfossintática do período é um assunto extenso, tá, gente? É um assunto
é enorme. Então, por isso que você vai ver muito, né, em questão de concurso, e a banca, o Instituto Consulplan, com certeza também você vai ver questões lá na sua prova, tá? Eu espero que a maioria aqui do que a gente trabalhou vá cair, tá, gente? Vá cair para que você consiga tirar uma excelente nota aí na prova de língua portuguesa e nas demais também. Tomando uma água, já já a gente caminha para o final. Olha essa questão aqui de 2021, tá? Ah, professor, na minha prova não vai ter alternativa aí. Gente, isso aqui é para a gente treinar para você conhecer o padrão da banca. É os assuntos que mais caem, ok? Vamos lá, ó. São provas recentes. Eu te garanto que dificilmente você não encontra essas provas por aí. A banca não disponibiliza, tá? Mas graças a Deus eu consegui aí, né? Como eu falo de concurseiro, graças a Deus eu consegui essas provas recentes para lhe ajudar, tá, gente? Não adianta eu vir aqui trabalhar questão lá de 2014, 2013 com você, não. Eu trabalhei com questões de 2018, 2019, 2017, mas o importante é que a gente conheça as questões dessa banca mais recentes, porque é o padrão, né, que ela vai seguir aí nesse ano de 2022. Então vamos lá. Considerando o excerto, costumava ficar melancólico com o fim do ano, sentia como se perdesse da mão alguém, passava o tempo igual a perder pessoas, companhia, as coisas acumuladas. Mudei. Assinale a opção que identifica e descreve os sujeitos das orações evidenciadas. Tá aqui, ó. Tá? É um pouquinho confusa essa questão aqui, mas dá para responder, certo? Alternativa A. As orações coordenadas são sem sujeito. Aí aqui você vai dizer, professor, não procede. Exatamente. Tá? Oração sem sujeito na língua portuguesa, não esqueça, quando os verbos, eles o que? Expressam fenômeno, né? O fenômeno da natureza. Você coloca aqui, ó, chove muito em Belém, tá? Tem até aí uma frase aí que diz que em Belém ou chove o dia todo ou chove todo dia. Tá aqui, ó, não tem sujeito. Não, oração sem sujeito é quando o verbo fazer ele está em um enunciado, uma oração que expressa sentido de tempo, tá? Muita atenção nisso aí, ó. Faz anos que não vejo o professor Alessandro. Por exemplo, aqui, ó. Tá aqui, ó. Aí não tem porque fazem anos, tá, gente? Que às vezes eles fazem isso para confundir em questões de concordância nominal e ou verbal, tá? Agora, se eu tivesse aqui, ó, os alunos fazem falta nas férias, aí tudo bem, ó. Conjugou o verbo porque nós temos sujeito, mas aqui não, porque expressa tempo. Oração sem sujeito, quando nós temos lá também do verbo haver e outras situações, certo? Então, a alternativa A não tem como estar correta de jeito nenhum. As orações têm um sujeito indeterminado, por não é possível recuperá-lo pelo contexto. Vamos lá? Indeterminado nós temos quando o sujeito, tá? Não é possível, nem pelo contexto, você identificar quem exerce a ação verbal. Nós temos na língua portuguesa dois casos, não esqueça. Verbo na terceira pessoa do plural, perdão, tá? Mas a partícula é se. E quando o verbo está no plural e não tem como identificar nem pelo contexto aí nenhum elemento, nenhum pronome, nenhum um substantivo, enfim, nenhum numeral que vá exercer ação verbal. Então, quando eu digo venderam a roupa do professor que estava no varal, não sei identificar. Eu não consigo identificar, tá? E aqui, ó, nós temos isso? Claro que não. Nós temos nesse caso aqui o quê? Tá? Nós não temos nenhum, cadê? Nós não temos nenhum sujeito indeterminado. Nós temos um, dois, três, quatro, o quê? Sujeito oculto, ou elíptico, ou desinencial, ou para os meus alunos, como eu brinco lá com eles, sujeito fantasma. Não é o caso aqui. Então, está fora, está fora. O sujeito dos três verbos é desinencial, determinado pela desinência ava presente na predicação costumava. Eita, professor, eu acho que é essa. Mas olha só a questão te induzindo ao erro. Ah, quem é aqui desinência? É só o VAR, viu? Professor, e o que é esse A aí? Nesse caso, esse A aqui, tá?
é uma vogal temática que a gente chama, não é isso? Então, nesse caso aqui, olha, isso aqui que eu chamo de questão um pouquinho cabeluda, difícil essa questão, tá? Mas assim, veja que fica um comando meio pouquinho complicado, então você vai ter que dominar mesmo o conteúdo, nesse caso aqui, ó. Vez ou outra você encontra questão como essa aqui, cabeluda, tá? Que você tem que dominar vários conteúdos, não só de sujeito. Tem a questão de dominar aqui a questão do conceito de a estrutura morfossintática, né? Aliás, morfológica, né, das palavras, enfim. Né? Então, aqui, ó, eu só tenho a desinência ao var, certo? Então, a informação incorreta está aqui no var, que nesse caso aqui é justamente a desinência lá, né, do tempo pretérito imperfeito. Então, essa aqui também está fora, questão incorreta. D, ó, aqui está ok, ó, bem aqui, ó. A desinência vá em costumava e passava ou a em sentia provoca ambiguidade em relação à primeira ou terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo, razão pela qual não é possível identificar o sujeito. Opa, tá indo tão bem, tá? Não é possível identificar o sujeito. Que conceito é esse aqui, meu querido? Você vai dizer, professor, quando a gente não identifica o sujeito, é sujeito indeterminado. Veja, a questão ficou meio confusa, não foi? Mas o sentido é esse, tá? Ah, professor, mas eu não consigo identificar o sujeito no sujeito oculto, porque ele está escondido. Veja, ficou meio confuso. Não, mas nós temos, tá? O sujeito ele é determinado, a gente identifica, ele está escondido, mas a gente consegue identificar. Quando eu não consigo identificar o sujeito, é oração sem sujeito. Então, isso aqui é o que leva a questão, essa alternativa aí, a dizer que a alternativa D é incorreta e jamais poderia ser a alternativa D, ok? Veja que, ó, tem uma confusão aqui. Imagino quem fez essa prova, com certeza ele ficou em dúvida, certo, gente? Nesse caso, vamos ver a alternativa E. O sujeito eu se apresenta como desinencial e é expresso pelo verbo final do encadeamento mudei. Pronto. Bacana essa daqui? Vamos ver aqui se está ok. Vamos. Quem mudei? Então, pela desinência, pela terminação do verbo, a gente sabe que é só pintar que ele vai aparecer o sujeito oculto, eu. Tá? Então, vamos ver aqui. Primeiro, o sujeito eu, tá aqui, ó, se apresenta como desinencial, ou seja, é a mesma coisa que sujeito oculto, é a mesma coisa que sujeito elíptico, e é expresso pelo verbo final do encadeamento mudei. Ó. Veja, a questão ficou meio confusa. Tá? E ele é encontrado, né? Ele é identificado pela desinência aqui do verbo. Então, imagina, como eu falei para você, ó, quando a banca ela faz umas questões complexas, ó, dá nisso aqui, ó, tá? Ao pé da letra, você interpretando esse tipo de coisa, tem muita coisa que vai te levar aqui ao erro, vai te dar essas interpretações que podem lhe induzir ao erro, mas tenha esse cuidado de fazer isso que eu fiz aqui, tá? Então, de acordo com essas informações que nós temos, então o gabarito da questão é alternativa E. Ok, gente? Então, olha só, tá? Nós finalizamos aqui esse vídeo, essa parte 1, reta final, dos assuntos que mais caem. Já deixo aqui o convite para antes da prova, Deus quiser vai dar tudo certo, eu vou preparar a parte 2. Só que eu vou deixar essa questão 8 aqui para você, sobre esse assunto aqui que sempre cai, né? Aliás, que na maioria das provas você vai encontrar dessa banca, o Instituto Consulpan, e aí você responde, tá bom? Vou deixar aqui o tempinho aí para você dar uma pausa no vídeo, responde e comenta lá, professor, o gabarito da questão 8 é esse. E aí, antes mesmo da prova, eu vou dizer lá se você errou ou se você acertou, tá bom? Então, gente, muito obrigado mais uma vez pela valiosa atenção, tá? Já te convido para a nossa parte 2, ok? Que eu vou trazer outros conteúdos que podem muito bem cair na sua prova. E não esqueça aí, ó, tá? Inscreva-se no meu canal, me siga lá no Instagram. E aí, como eu disse, se puder patrocinar, ajudar aqui com aqueles valores humildes e irrisórios no meu canal, eu agradeço. Se não puder, me ajuda aí com a sua inscrição, compartilhando o link do meu canal no YouTube. E desde já eu te convido a ficar atento aí para o nosso próximo vídeo para a gente encerrar aqui essa maratona, tá? Do Instituto Consulpan Prova de Língua Portuguesa. Um abraço do professor Alessandro.